Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu peço a vocês eu peço a todos vocês sua atenção, né, e compreensão o que eu vou falar nesse vídeo com vocês, né? Porque hoje o que aconteceu hoje eu fiquei assim impactada, né? Que eu tive uma conversa hoje com meu filho, né? E o que ele me falou hoje eu pedi pro meu filho, né, mudar de canal. Ele estava assistindo hoje, eu pedi ele para mudar de canal. E aí, quando eu pedi para o meu filho mudar de canal, porque ele estava vendo imagem imprópria, né, uns vídeos, né, que tava passando coisas assim, mensagem, né, e mensagem assim desconstrutiva, né, uns vídeos que os homens fazem aí, né, de vídeos de coisas erradas. Então, aí ele me surpreendeu. Fiquei surpresa e ele me disse assim, para mim não levar a tão sério, levar a palavra de Deus ao pé da letra, né? Olha o que ele me falou, gente. Para vocês ficarem muito atenta, com muita atenção para os seus filhos, né? O que estão falando para eles. E aí eu fiquei surpresa, sabe por quê, gente? Ele falou isso para mim. Que não, para mim não levar a palavra de Deus ao pé da letra, que não devemos, ele falou assim, que não devemos levar a palavra de Deus ao pé da letra, que ele também falou assim, esquece a Bíblia, ela está ultrapassada e desatualizada. Então eu falei assim, gente, o que esse menino falou? Ele falou assim, bem, essas palavras, né, ultrapassada e desatualizada. Isso foi um adulto que falou isso para ele. Ele falou isso mesmo para mim. E aí eu me assustei, né? Aí isso eu fiquei meio assim chateada, né? Mas pelo outro lado foi bom, porque eu tive a oportunidade de falar a palavra dele para ele de novo e de ensinar mais ainda a ele, né? De alertar ele, para ele ficar atento e que está ouvindo por aí pelo esse mundo que os pessoal fica falando para ele. E aí eu sentei com ele, né? Dei pausa na televisão e conversei, tive um diálogo ali com ele, tive uma conversa com ele e expliquei para ele sobre a palavra de Deus. Mais ainda, né? Ele já tinha esse conhecimento da palavra de Deus, mas eu abri mais a mente dele, né? Fiz ele ter ali um outro pensamento. Falei para ele, ó. Gente, isso é sério. Eu fui falar para ele sobre a passagem que ele já tinha esse conhecimento. Eu falei assim, ó, lá em Mateus eu falei, a palavra de Deus passará o céu e a terra, mas a palavra jamais passará. Lá em Mateus 24:35, eu tive que relembrar ele e falar para ele que o céu passará e a terra, o céu e a terra passará, mas a palavra de Deus jamais passará. E falei para ele que não envergonhe do evangelho, né? Que a palavra de Deus, que eu tive que relembrar todos os versículos, né? E para falar para ele também que o evangelho é o poder de Deus. Todo aquele que crê, eu perguntei para ele, você crê que Jesus ressuscitou? Não está ultrapassada a palavra de Deus. O pessoal só lembra da morte de Jesus. Ele ressuscitou, ele está vivo. Você não crê na palavra de Deus? Eu perguntando para ele, né? Se ele crê na palavra, tudo aquilo que ele aprendeu, que ele viu, né? Nos desenhos, nos aprendizados. E lá em Romanos, né? Romanos 1, verso 16, e diz... Não envergonhe do evangelho, o poder de Deus, né? Todo aquele que crê, né? E a palavra de Deus, ela é eterna, ela não muda, né? Ela não muda. A palavra de Deus, ela não muda. Ela foi as pessoas, né? Que não obedeceram à lei de Deus, né? E a lei dos homens não salva. A lei dos homens não salva. Foi as pessoas que querem viver
sem obedecer. E eu fiz perguntas para ele, eu perguntei a ele, e ele fiz pergunta para ele, quem foi que disse isso para você, que a palavra de Deus é ultrapassada e desatualizada? Ele é uma criança muito esperta, que ele não quer expor ninguém, né? É uma criança bem esperta. Ele falou que foi muitas pessoas por aí, que tem muita gente que não sabe, né, que foi que disse. Mas eu falei para ele, desmenti para ele o que essa pessoa falou, que era mentira, que a palavra de Deus é verdade, né? Ele crê na palavra de Deus, não dá ouvido o que a palavra do homem, né? Que eu falei para ele que sempre a verdade está na palavra de Deus. Falei para ele falou que era o mundo, que eram muitas pessoas, né? Mas falei, ainda bem que mais é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu alertei para ele e aí ele entendeu. Ele é uma criança tão assim entendida, né? Que ele, na hora, e ele pediu perdão na hora, né? Quando ele falou, é verdade, mãe. Ele, perdão, Deus. Ele reconheceu que estava errado, né? Ainda bem. Porque a gente sempre tem um diálogo, sempre compartilha a palavra de Deus. Meu filho entende, né? E tem um versículo lá em Isaías 40, né? Versículo 40, verso 8, diz assim: seca-se as ervas e murcha as flores, mas pelas seca-se as ervas e murcha as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. A palavra de Deus subsiste eternamente, né? Está lá em Isaías 40, versículo 8. Em Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje. Está lá em Hebreus. É porque a palavra de Deus, ela fala assim, tudo me é lícito, e nem tudo me convém. Em 1 Coríntios 6, 12, a palavra de Deus, ela diz, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. A Bíblia a gente reconhece como nossa única regra de fé em prática, né? Nossa ferramenta de estudo diário a palavra de Deus. E nossa fé está sendo bombardeada pelo mundo, né? Nossa fé está sendo bombardeada, está sendo enganando, né? Nossa fé. E às vezes as pessoas não sabem onde está a sua fé, mas nós cristãos sabemos que nossa fé é em Jesus Cristo. E pois quando eu conversei com ele, dialoguei, né? Falei a verdade. E ele confirmou, ele falou, é verdade, mãe, perdão, Deus. Ele sentiu assim, né, que ele tá com 13 anos, né, e eu tive que desmentir, falar para ele que não dê ouvido, né, às vozes do mundo, às vozes, mas dê ouvido à palavra de Deus, né, que é verdadeira. E não estou impondo religiosidade aqui, porque é sobre a fé em Jesus Cristo, sobre o cristianismo e valores, princípios que nossos filhos têm o costume, ensinos bíblicos, seguir o caminho sólido para eles, né? Então, gente, fica atento com seus filhos, né? Nós vivemos nesse mundo aí, eles têm que toda hora falar a verdade para eles, que a fé deles, né, estão sendo bombardeada aí. Ele não dê ouvidos às vozes mesmo, que ele tem a palavra de Deus. Fica atentos vocês, cria seus filhos, né? Porque às vezes também o ensino, né, conhecimento é bom, mas a sabedoria é importante para os nossos filhos. A sabedoria de Deus, que vem de Deus do alto, não é conhecimento, não só a gente tem que ser, o conhecimento é bom, mas a sabedoria de Deus é melhor ainda. Então, as pessoas hoje elas estão querendo mudar, né? Elas estão querendo mudar. Aí, se a gente não ensinar os nossos filhos, as pessoas querem aí fora ensinando coisa errada para eles também. Isso não vem de Deus, né? Ensinamento aí de fora que não seja da palavra de Deus. Compartilha esse vídeo, né? Fica atento com seus filhos. Pergunte para ele sempre, converse, sente, diálogo, estude com